Oi, Célia, bem-vinda. Ela está conectando. Olá, Célia, bem-vinda. Ela Boa conectou. tarde. Oi, gente. Tudo bom? Está de Verde Bem. Esperança, Verde do Brasil. Que bom poder usar verde outra vez, à vontade. É mesmo, verde bandeira, dá bandeira, dá bandeira de verde. Então, mulheres, vamos lá, estamos aqui reunidas nesse movimento de resistência de quem quer aprofundar na biblioterapia. Hoje, com mais um trecho desse livro que é inesgotável, né, do Aknan, Biblioterapia, a nossa Bíblia. E esse trecho foi sugerido pela Valdete, né, naqueles combinados, né, de sugestão, ele foi votado. Então, esse é o nosso 24º encontro. Faremos um recesso em janeiro, não vai ter. Em fevereiro, eu vou abrir para quem quiser dar sugestões, né, de textos de aprofundamento, ou de capítulos de livros que a gente já é fã mesmo. E aí a proposta é continuar com o grupo de estudos o ano que vem, e nesse formato assim, avulso, sabe? Então, vai continuar a primeira quarta de cada mês, e enfim, então é só um pouquinho diferente, né? Que eu saí das garras do marketing digital, então tá um pouco diferente. Mas se vai ser avulso, como é que você vai... Então, não tem escolha, assim, do grupo. Não, tem escolha. Então, o encontro de fevereiro, ele não vai ser cobrado, ele vai ser um encontro para a gente discutir possibilidades e votar. Aí, de março até dezembro, a gente vai ler o que for escolhido, né? Vai discutir, e aí eu vou gravar e eu mando a gravação para quem participar. Não vai ter mais aquele quintal virtual, entendeu? Vai ser assim. E aí, reforço também, aproveito para lembrar que tenho a intenção de publicar um livro com ressonâncias, né, do que foi atravessado aqui através do grupo, que cada encontro é muito rico, e um autor começa a conversar com o outro, e então, quando a gente para escrever, é quando a gente ancora esses aprendizados e até surpreende com coisas que vêm a partir da escrita, né? Porque a gente tem que sair da correria e se concentrar, e voltar no tempo, e voltar no texto, e enfim, e ir construindo algo novo. Então, o prazo foi postergado para 15 de janeiro, porque essa época do ano é muito difícil parar, né, para se debruçar sobre alguma coisa. Então, é isso. Reforço o convite. Eu já comecei a escrever. Ótimo. Eu fiquei muito inspirada. Um dia eu li que você adiou o prazo e tal. Eu falei, gente, eu quero contar essa história então, junto com vocês. Beleza, então vamos produzir, né? O grupo também de estudo lá da gente, da Bíblia do Aknan, conseguimos marcar um encontro que estava muito difícil. Mas está bem complicado, como somos 5, né? Mas assim, foi muito bom, como você falou, esse retorno ao texto, aqui no caso, o retorno ao livro. Enfim, e para a gente encontrar o caminho para isso, então a reunião foi bem legal mesmo, assim, a gente acabou retomando algumas questões. É bem legal esse exercício mesmo. Sim, então eu quero agradecer aqui publicamente a Valdete por ter indicado esse capítulo, e é sempre curioso como é importante ter um espaço que você sabe que tem gente para escutar o que você tem a dizer, não é? Então, é totalmente diferente você ler só para você mesmo, solto de qualquer compromisso, e você ler porque vai ter um encontro do grupo de estudos e que todo mundo vai prestar atenção no seu recorte, na sua leitura. E foi muito importante para mim reler
esse capítulo, esses dois, né? Porque tem muita coisa ali da constelação. E nessas tantas primeiras leituras eu não tinha essa visão, eu não tinha feito essa formação ainda. Então, quando eu reli, né, esses dias, eu disse, gente, isso aqui é constelação pura. Muito engraçado. Então, tá aberta a roda, bem-vinda, Yara. Quem quer puxar? Talvez a Valdete seja a primeira, né? Diz aí, a tua indicação, ela partiu de que motivação? Então, a minha indicação partiu especificamente, vamos dizer, quando você pediu, na opção de texto, a gente lá no grupo estava mais ou menos nessa parte. E foi um dos capítulos, apesar dele ser um dos menores, esse o outro, que a gente ficou mais tempo. A gente voltou mais 3, porque a gente fez o estudo bem lentamente. A gente não tinha assim, pressa. A gente foi lendo, a gente teve vários formatos, semanal, depois quinzenal, e ler antes, depois ler junto, e no final acabou resolvemos ler juntos, e aí acho que foi mais legal, assim, sabe? Sem aquela pressa. A gente dizia que ele era nosso crush, vamos encontrar nosso crush, enfim, apaixonado pelo Akinan. Enfim, mas assim, foi um dos capítulos que mais a gente ficou mais tempo, a gente voltou 3 vezes no mesmo capítulo, porque para cada uma veio muito essa questão familiar mesmo, e foi um grupo foram encontros de cura, assim, para algumas pessoas, foi muito interessante. E aí, depois disso tudo, que a gente viu, foi mais esse caminho da constelação, mesmo, até porque eu conheci um pouco mais, porque eu já fiz, mas eu não conheço a teoria, né? Eu fui constelada, né? Assim se fala. Então, para mim, também foi uma coisa bem interessante quando eu li. E depois a gente começou a caminhar, eu particularmente, né, para um caminho da identidade narrativa, né? O quanto a questão da nossa contar as nossas histórias são importantes para a gente tirar assim, né, algumas heranças ou dívidas, não sei o que seria familiar, e contar a minha história, né? Começar a contar a minha história a partir dali. Então, Val, olha que ponto de partida maravilhoso para vocês escreverem para antologia. Podia refazer esse recorte. Mas ficou um outro formato, na realidade. Porque cada uma queria falar sobre uma coisa, e aí acabou que a gente... Olha, mas não descarta ter um capítulo que seja coletivo e ter um capítulo que seja teu. Aí o que ficou único foi a introdução. Tá. E aí depois cada uma falou mais ou menos sobre o que tocou mais, né, que era a ideia. Entendi. Mas acaba que vai conversando muito aqui, né? A gente vai ver quando a gente foi ler, cada uma leu o seu texto, e acaba muita coisa, uma puxou da outra. Tá. Ficou muito interessante. Beleza, obrigada. E aí eu posso só ler um trechinho aqui de um texto Sim, claro. Só um pedacinho, porque vou deixar mesmo que eu quero até ouvir, né, agora as outras colegas também, o que acharam de texto. Então, eu vou lá na página 280, que fala a palavra kabed, significa em hebraico dar peso, é o 4º capítulo. Parágrafo. Não se trata de início de amor. A palavra kabed significa em hebraico dar peso. Não se trata de início de amor, de honra ou respeito, mas de dar peso aos pais. Isto é, considerar que qualquer que seja a sua história, esta tem suficientemente sentido, peso, e que ninguém pode, nem tem o direito de refazer a história deles em seu lugar. Dar peso ao outro não é tão simples. É uma prova supor, quando esse peso não se percebe de modo evidente. Trata-se de dar consistência ao seu lugar de ser, à sua função de transmissores, muito mais do que ao seu eu. Se não lhes for dado peso, acabamos por carregar todo o peso que lhes falta. Mesmo aos seus erros, é preciso dar peso, para poder deixá-los para eles com o seu próprio bem, como uma parte de sua história. E aí,
essa coisa do peso, a gente ficou muito tempo né, porque o Akinan trabalha muito a questão da palavra, então a gente ficou muito tempo também pensando o que seria esse peso, né? Se é um peso de pesar ou se é um peso de dar importância. Enfim, gente, vai jogo para a roda que eu tenho muita coisa. Antes de chamar a André, né? É justamente essa pergunta. Quando bate para vocês a palavra peso, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que te vem de pronto, sem analisar o texto? Quando fala só o peso isolado, o que vem? Fala, Maria Luísa. É uma coisa ruim. Peso Ruim, sempre tá. Vamos só ver para cada também. uma. Para mim Para também. Marcela, Para para mim também, Célia, ruim. para todo mundo. E para você, Yara, boa noite. Boa noite. Responsabilidade. Mas é uma coisa boa ou ruim? O que te dá a sensação? Ruim, assim, Ruim, sobrecarga, né? Para mim também é engraçado, né? Porque num primeiro momento, peso parece uma coisa ruim. Mas o sentido que ele dá de peso é mais para consistência, né? Sei lá. É da pessoa ter a própria história, ter autonomia, ter a sua subjetividade, a sua singularidade. Então, talvez a tradução... Ele mesmo, nesse livro, ele tem um capítulo, né? Que traduzir é trair. Então, talvez a tradução não tenha sido feliz. Não é peso. Não pode lembrar, assim, um pouco, por exemplo, é uma historinha simples, né? Acho que muita gente já ouviu, que costumam falar daquela questão da cruz, né? Que a pessoa, todo mundo estava carregando sua cruz. E chega a pessoa, tem um que acha que a cruz é pesada demais, então ele começa a cortar a cruz, né? A madeira. Quando chega a um lugar que ele tem que usar como ponte, ele não tinha aquela cruz para usar como ponte, tem que voltar tudo para trás, rever a história, vamos dizer que fosse a história, rever, para ele poder refazer esse caminho, né? Então, às vezes, a gente tem que carregar esse peso. E, muitas vezes, esse peso, ele já traz, assim, nós trazemos esse peso desde o nascimento, né? Porque quando nós nascemos, é aí que, com o tempo, que a biblioterapia pode ajudar muito a fazer uma catarse e a gente reconhecer um pouco mais de nós mesmos, porque você nasce, né? Teu pai e tua mãe já te dão um nome, né? Por exemplo, Val. Por que você chama Val? Quem é que, né, escolheu o seu nome? Por quê? Lembrava quem? Era por causa da avó, de uma história, do que foi. E por aí vai se formando, né? A gente vai carregando tudo aquilo que nossos pais e outras pessoas podem influenciar. Seja assim, às vezes, questão de igreja, questão de educação, né? E tudo. E, de repente, a gente vai formando cascas e cascas que não somos nós mesmos. E aí precisa dar um jeito de conseguir ir nos descobrindo, né? E eu acho que, através da leitura, que ela pode ser uma cápsula que pode abrir essas cascas e você começar a desfolhar isso aí e se encontrar, se descobrir. Uhum. Mas eu estava chamando a atenção para essa coisa de peso, que não é nesse sentido negativo, mas também pode ser, né? Porque nesse trecho que a Val leu, até o erro, né, dos filhos tem que ser respeitado, porque é o destino deles, é a história deles, né? Diga, Andréia. Antes de falar o que eu ia falar no começo, com a fala da Yara, me lembrei, na semana passada eu tive o Ricardo Monteiro Lobato participando da roda, e ele, né, ele é bisneto do Monteiro Lobato, e ele tem Monteiro Lobato do lado do pai e do lado da mãe, então ele não tinha como fugir, né, do nome, por isso que eu lembrei. E ele contou para a gente, né, que é realmente um peso, uma responsabilidade, né, e trazer o Monteiro Lobato, né? Então, assim, ele contou, né, que a minha roda era vamos falar sobre as nossas memórias, né? Aí ele falou que uma memória de infância dele é quando ele era pivetinho ainda, ele mudou de escola, e aí quando ele mudou de escola, a diretora passou ele de classe em classe apresentando ele como bisneto do Monteiro Lobato. Então, ele falou assim, que ele era meio, né, assim,
sim, pivetinho mesmo, gostou, porque assim já teve amigos instantâneos, né, como ele disse. Mas para a irmã dele, que era um pouquinho mais velha, um pouquinho mais tímida, foi terrível, porque foi assim uma exposição, né? Aí todo mundo queria ir atrás dela por ser, né, bisneta do Monteiro Lobato. Então, assim, para ela foi um peso muito grande. Para ele, não, ele achou legal, porque ele teve vários amigos, mas para ela foi um peso grande. Então, para ela falar isso, eu lembrei dessa situação. Então, o nome traz muito, né? E no caso dele, mais ainda, né? Tamanha responsabilidade. Ele falou que é muito engraçado, que assim, quando fala, você tem alguma coisa a ver com Monteiro Lobato, né? Ah, sou bisneta. Pronto, já ganho amizade ali na hora. É muito interessante isso. Mas quando eu Ótimos levantei a exemplos. mão, quando eu levantei a mão, foi justamente para falar, como você começou a falar da constelação, né? E eu marquei exatamente o trecho que a Val leu, escrevi até aqui na lateral do livro, Constelação Familiar, porque faz exatamente um ano que eu estou participando, né, do grupo, e eu vou como peça, né? Já fui constelada também, mas eu vou como peça todos os meses. Eu bato cartão, né? Tem um padre aqui na minha região que ele faz a constelação, e a gente se reúne nessa casa de retiro uma vez por mês, e aí ele faz lá em grupo. Então é bem bacana. Legal. É canal do Padre, ele tem até o Instagram, é bem bacana. E assim, eu lembrei exatamente do peso quando você está em grupo, que ele usa lá um cobertor ou uma almofada para os filhos entregarem para os pais aquilo que lhes pertence, não aos filhos, para eles poderem serem liberados desse peso. Então, me remeteu bem assim à figura, né, da imagem do grupo acontecendo, as constelações várias, né, dessa transmissão do peso, né, que tem pesos que os filhos carregam e que não são deles, que precisa devolver para os pais para eles poderem seguir com mais tranquilidade, né? Maravilhoso, mas percebe que também é uma via de mão dupla, né? Tem pesos que os filhos carregam para os pais e tem pesos que os pais carregam para os filhos. Sim. E é justamente, né, tem aquele livro, vocês conhecem, A Cidade dos Carregadores de Pedras? Então, esse tipo de dinâmica que você comentou, Andréia, é justamente para cortar esses laços, né? Então, se a gente for no texto do Acnan, isso que você falou está lá na página 281, ele diz assim: o respeito pelos pais é o direito à história deles. Exatamente, Porque a outra parte que eu marquei, ó. Uma das três Repetição de leis padrão, né? sistêmicas é o respeito à ordem, né? Quem veio antes é o grande, quem veio depois é o pequeno. Então, muitas vezes, eu mesma já fiz isso na vida, depois que eu conheci a constelação, que eu fui arrumar as coisas. A gente, às vezes, acha que sabe o que é melhor para os pais. E não, eles têm direito à escolha porque o destino é deles. Sim. A gente é pequeno, então é uma espécie de fisioterapia. Então é isso, o respeito à história deles, é o destino deles. Assim como o respeito à nossa história, porque é o nosso destino. E cada destino é feito das escolhas e das consequências das escolhas. E como isso é emaranhado, né? E eu achei muito interessante, né, essa parte aqui, eu marquei ela inteira também, que é da repetição de padrão, né? Se você não corta e não entrega esse peso, você cai na repetição de padrão. Então, é muito interessante. E eu só descobri isso depois da constelação mesmo. Eu via que eu me fazia como mãe da minha mãe, o que é errado. E ela me falava, eu sou sua filha mais velha, né? Não, agora não. Eu sou sua filha. Mas então, só para complementar isso que você está falando, e a frase depois da que eu li, ó, é preciso reconhecer que eles, no caso os pais, ou alguém que você tem como referência, sabe? É preciso reconhecer que eles têm uma história, né? Para bifurcar a partir dela e ter a própria história que não seja uma repetição da deles.
E é curioso também que, lendo esse trecho, eu lembrei muito desse Alma Imoral, Eu do Newton tenho. Isso eu não Bonder. conheço. É também de um rabino, porque o Aknan é rabino, né? Ele, em vários momentos, traz esse monte de origem da palavra em hebraico. Esse livro é maravilhoso, gente. Tem uma peça teatral da Clarice Nisquier, que eu já vi assim umas 5 vezes. Ele é um rabino, aí o que ele fala? Ele fala de tradição. O que é tradição? É você honrar o padrão, né? Mas ele fala da alma imoral, que é a traição. E que é essa traição que é um movimento da alma, que é você transgredir. Se você não faz isso, é que você morre em vida. Então, por isso que a literatura, ela fomenta essas transgressões, desobediências poéticas, que eu diria, né? É um termo da Grada Quilomba. E a gente pode pegar tudo isso que a gente está falando, para também não ficar só no referencial da constelação familiar, pegar no próprio formato. Por exemplo, você pega uma pessoa que é referência em biblioterapia. Você não tem que copiar essa pessoa. A grande viagem vai ser você descobrir o seu estilo, né? O seu acervo, a sua mistura. E isso leva tempo, porque a gente leva tempo para descobrir quem a gente sempre foi. Então, se eu pego um exemplo bem nítido, né, foi a Cláudia Antônio, né? A Cláudia Antônio tinha, quando ela fez o curso lá comigo, já não lembro o ano, ela tinha um manancial imenso de literatura, 1000 possibilidades e uma angústia tremenda, porque ainda não estava atuando, né? Uma ansiedade aí que torna todo mundo refém. E aí, aos poucos, ela foi tateando um formato, deu certo por um tempo, depois ela deixou de ter espaço, ela teve que se reinventar, veio pandemia, ela teve que se reinventar. Hoje ela está com 2 produtos muito originais, que é o Sarau, que ela fez uma parceria com o marido dela, né? E que é essa coisa dos florais. A biblioterapia dos florais. Eu não vejo ninguém oferecendo dessa maneira que ela está fazendo. Então, ela foi, ao fazer, foi encontrando o seu próprio estilo. Essa busca de singularidade. Então, por isso que eu acho lindo isso, né? De fomentar em cada um essa descoberta. E de, através das nossas trocas, a gente ir se fortalecendo para ser diferente. Para ser aquele lugar onde você vai se espalhar, que tem sentido para você. Fale, Célia. Então, enquanto eu fui lendo, né, eu tive essa percepção da constelação, né? Então, quando eu li esse trechinho aqui da 280, um dos pensamentos-chave da biblioterapia consiste em restituir aos pais o peso que foi o deles e que a criança tomou para si indevidamente. Eu pensei, eu fiz constelação pela primeira vez há 10 dias. Né? Nunca tinha feito, assim, sempre trabalhei com outra abordagem, então foi uma coisa que eu me permiti. E eu achei que eu estava sugestionada pela constelação. Falei, será que eu estou entendendo esse texto direito? Daí eu fiquei assim, eu vou ouvir as meninas para ver o que elas vão falar disso, porque eu estou achando que eu estou sugestionada, porque de fato eu tô ainda, sabe, assim, com as ressonâncias da constelação, que é tudo isso aqui que está escrito, né? Ô, Cris. Peraí, deixa a Célia terminar, só um pouquinho. E aí, quando começou, né, as meninas falando sobre peso e leveza, né, eu não tinha pensado, mas me ocorreu agora um trecho do livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Aí eu queria partilhar um trechinho com vocês, tá, sobre peso e leveza. Que lindo. Quanto mais pesado o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida, e mais ela é real e verdadeira.
Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar, com que ele voe, se distancie da terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semi-real, que seus movimentos sejam tão livres quanto insignificantes. Então, o que escolher? O peso ou a leveza? Que trecho maravilhoso. Por É que incrível, não esse livro é ter incrível. tudo junto, misturado, né? Eu acho que nada é de uma polaridade só. É um conjunto, né? Eu acho que talvez a sabedoria seja intercalar, né? Quando a coisa estiver pesada, se permitir a leveza. Quando a coisa estiver leve demais, assumir alguns compromissos, né? Para contribuir para uma leveza coletiva. Obrigada, Célia. Depois você pode fotografar esse trecho, ele é maravilhoso. Aí eu boto lá no grupo. Um presente. Tá. Obrigada. Só que eu peguei ele do celular, porque eu não achei meu livro, deve estar em algum canto aqui da casa, mas eu vou localizar e passo. Tá. Ou então um print da tela, o que for possível. Tá Obrigada. Bom. Diga, Maria Luísa. Eu achei o texto bem interessante, porque tem essa questão da hermenêutica, do simbólico. E aí anotei uma coisa aqui do peso, quando fala assim, que a fala de peso, fala subjetiva, fala de peso, o autor inscrito em sua história. Aí, e qual como página? é que fala de morte geracional, né, Val? Ela Isso está aí pensando a página. A página. A página, peraí, deixa eu achar aqui. Quando fala de peso, o autor inscrito em sua história. 182 a página. Tá, é obrigada. A última frase. Porque eu anotei antes, aí agora não estava na minha mão. Então, é isso. Eu acho que essa fala de peso, é o que a Cris colocou como consistência. Então, isso me chamou a atenção, porque fala muito de corte geracional. Tem esse simbolismo bíblico, com algumas coisas de hermenêutica, que eu não compreendi muito bem. Quando falo do fígado, do 22, mas fala da abertura do ser à linguagem. Isso eu achei muito interessante também. É muito assim, a questão semântica, né? Tem aquele Maktub, que era também o Paulo Coelho, escreveu um livro que chama Maktub, e assim era, né? Por assim ser. Mas o que eu achei que esse negócio do corte geracional, eu não sei se a gente está transpondo para outro lugar, mas é muito importante que essa questão do peso, aí ela fala assim, não fique neurótico. Quando dar peso ao outro, né, você não fique neurótico, porque se a pessoa não está vivendo o que ela viveu, né, e para que sejam prolongados os seus dias, e para que você não fique neurótico. Porque esse adoecimento de se preocupar com o outro e de se ligar ao outro, ele pode ser fluido, pode ser pesado e leve, como foi colocado agora pela nossa colega que leu Insustentável, mas ele pode também trazer um adoecimento, principalmente entre pais e filhos, porque quando o papel não está muito determinado, ou quando não tem uma linha muito assim, divisória entre o que é seu e o que é do outro, porque um pai e uma mãe, ele deixa de ganhar o jogo, ele finge que está perdendo para o filho ganhar. E, de certa forma, o filho também, muitas vezes, estranha esse pai ou essa mãe ou esse pai que vive uma história, né, que coloca um peso oferecido ao outro, a história do outro. Então, essa dimensão aí de deixar cada um viver o que é seu, se apropriar do que é seu, livra a gente dessa coisa do neurótico. Aí você para de repetir. Não tem aquela repetição, sabe, do padrão, do sofrimento, de carregar o peso do filho, de ser responsável pelo filho, ou do filho pelo pai e a mãe, que às vezes, tantas vezes, assim, oprime o filho. Porque muitas vezes essa questão de você não deixar o outro viver a sua história, você oprime. Então, é uma questão de muito equilíbrio, né, de muita abertura para essa subjetividade de cada um, para que cada um mesmo se aposse, se aproprie de sua história. E com isso, e aí eu queria falar só a última frase. Quem planeja tem destino. Não, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o capítulo 9 chama a História contra o Destino.
E a minha mãe tem parado comigo, sempre me perguntando assim, minha filha, você acredita em destino? Mais de uma vez a minha mãe tem me perguntado isso. E aqui nessas reflexões aqui, fala exatamente que o destino é quando você não instaura assim, a reprodução da vivacidade, ou da criatividade, ou do deixar acontecer, ou de tomar a rédea na mão e levar para esse lugar que é necessário que se vá, ou que se deseja ir. Então é isso. Quem planeja tem futuro. Você trouxe a palavra maktub. O que é maktub? Quem sabe? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Olha aí a condenação, né? Então, na página, pegando isso que a Maria Luísa falou, na página 285, tá assim, a biblioterapia procura, pela leitura, pelo comentário e pela tradução, essencialmente permitir ao homem escapar de um fechamento do destino. Sim. Essa é a alma do capítulo. E a gente me fez muito lembrar daquela Chimamanda também, O Perigo da História Única. Sim. É a mesma coisa. Ai, gente, isso é maravilhoso. Cris, quando a gente tem, eu não lembro qual é o capítulo, tem um capítulo dele que fala muito sobre essa questão do destino. Então, foi outro momento que a gente ficou o tempo todo em altas discussões, entre aspas, né? Diálogos. Que maravilha. O que era destino, o que não era destino, Olha, foi assim, um momento também que a gente ficou muito tempo, assim, o grupo... Foi bom que o grupo é bem múltiplo, que tem gente muito ligada à filosofia, outra ligada à parte mais do estudo da palavra, e a gente ficava também, nós divagamos muito sobre essa questão do destino. Né? O que é destino? O destino é algo que está determinado, não está? Então, foi também uma discussão bem rica. Parabéns para vocês. Vocês estão vendo, gente? Elas se reuniram num pequeno grupo. Grupos pequenos são excelentes porque as pessoas têm mais possibilidade de falar, né? E de ser ouvido. Então, grupos pequenos, olha só, o Milor tem aquela frase assim, devagar com I, devagar e sempre. Isso é um exercício filosófico fundamental para o pensamento crítico. Maria Luísa, só um minutinho, deixa eu dar o espaço para a Dani, que ela está aqui com a mãozinha, depois eu te chamo. Oi, Cris, olá, tudo bem para todas? Então, cheguei um pouquinho atrasada e eu não costumo participar dos grupos porque eu nunca tenho tempo de estar às 6 horas aqui. Mas eu espero, a partir de agora, conseguir esse horário das 6 horas e também recuperar alguns encontros que eu não consegui ainda me atualizar. E eu entrei, vocês estavam falando sobre a constelação familiar, né? E eu ainda não li o livro, estou agora dando uma pincelada aqui rápida. E eu queria falar só o seguinte, assim, eu estou muito tocada com isso tudo, porque, assim, bom, eu conheço a constelação já tem um tempo, bastante tempo, que eu pratico e já fiz várias vezes, aí, embora há muito tempo não tenha feito, já faz muito tempo que eu não faço constelação. E recentemente eu revi a peça A Alma Imoral, né? Teve uma apresentação, tipo uma comemoração dos 25 anos do livro, agora tem um mês no máximo que eu vi, foi a minha 5ª vez, aí fui sorteada lá, ganhei o livro novo, a edição nova, porque eles fizeram o sorteio assim, quem já viu a peça 2 vezes? Aí um monte de gente levantou a mão. 3, 4, 5, aí só 2 pessoas levantaram a mão. Aí a gente ganhou o livro, que eram só 2 que tinham para sortear, né? Enfim, foi muito legal. E sobre tudo isso que vocês estão falando aqui, pelo que eu consegui assim, pelo que eu estou conseguindo acompanhar, eu lembrei muito de uma
uma fase, um trecho do livro, né, e da peça, em que ela fala de um provérbio, né, de um profeta que, quando ele vai morrer, ele se encontra com, enfim, um profeta e tem um diálogo. O que você acha que vai acontecer comigo? Eu fiz tudo certinho, tudo como era a expectativa, etc, etc. Aí o profeta falou assim, o nome dele era Súcia, né? Aí ele falou assim, Súcia, por que não foi? Sim, você fez tudo como você achava que tinha que fazer, como era esperado, mas Súcia, por que não foste Súcia, né? Esse era até então o trecho do livro que mais me tocava, e da peça também, né? E eu acho que é disso que se trata aí, do que as pessoas, né, estão falando, né? Está escrito, existe um destino, não existe um destino. E por que que isso tudo está me tocando tanto hoje? Porque hoje, amanhã, então, enfim, estou numa fase da vida de muitas mudanças, né? Recentemente eu passei muito tempo ao lado do meu pai, que ficou doente, e há 2 semanas ele faleceu. Então, e ele faleceu, deu uma reviravolta na minha vida. Ele faleceu, 1 semana depois eu saí do meu emprego, aí o que me permitiu estar aqui discutindo isso, né, conversando sobre isso. Enfim, era só isso que eu queria. Tudo isso que vocês estavam falando me remeteu a esse momento, né, do Súcia, por que não fostes Súcia? Quer dizer, por que que você não foi você? E eu acho que isso dialoga com... A gente tem um destino ou a gente pode ser a gente? A gente está fadado a uma só história, que, como a Chimamanda fala, como a história que escreveram para a gente, ou a gente pode escrever a nossa própria história, né? Enfim, é isso. Em primeiro lugar, Obrigada. receba o nosso abraço, bem apertado, meus Obrigada. sentimentos. E Obrigada. a vida, ela é muito dinâmica, né? Então, é um ciclo que se fecha, e esse intervalo, né? Como diz o Pessoa, só entre mim e mim um intervalo, né? Então, esse intervalo, ele traz muita angústia, né? Mas você quer ver? Um trecho da Alma Imoral vai falar sobre isso. Eu vou ler só 2 trechinhos aqui, ó. Todos nós deparamos com lugares que se tornam estreitos em determinado momento. Estes lugares que outrora serviram para o nosso desenvolvimento e crescimento se tornam apertados e limitadores. A gente pode pensar na própria família, a gente pode pensar num casamento, a gente pode pensar num emprego, né? Por um momento, traz isso, traz desenvolvimento, traz crescimento, mas depois fica asfixiante. Aí ela fala assim: saber entregar-se às contrações do lugar estreito rumo ao lugar amplo é um processo assustador, avassalador e mágico. Então, ouvindo vocês falando, né, relendo esse trecho e tal, eu vejo assim, gente, é muito angustiante esse intervalo entre o que não é mais e o que não é ainda. E o que algumas vezes a literatura faz, ela dá o braço para a gente poder caminhar no processo de conquistar o próximo ciclo, sabe? Porque a gente sente desamparo, desamparo. Então, eu lembro sempre uma expressão do Rubem Alves: é preciso raspar as tintas que nos pintaram. É isso, né? E ele mesmo fala: todo mundo diz que quer liberdade, é mentira. Liberdade traz muita confusão à cabeça.
Tem muita gente que prefere ficar recebendo as ordens do que fazer, do que não fazer, porque aí você não precisa decidir. Você não precisa arcar com uma palavra que a Yara falou, com a responsabilidade. Não é? Porque quando você toma as suas decisões, você tem que arcar com a luz e sombra que ela carrega, não tem jeito. Não dá para culpar ninguém. E isso é uma fase mais adulta. Quem quer pegar daí? Maria Luísa, diga. Teu microfone está desligado. Oxe, o que aconteceu? Eu não mexi em nada aqui, não. Consegui. Foi. É porque eu estava numa carinha que não dava para falar. Mas eu acho que aqui fala também que todo encerramento do sair, todo encerramento do destino, de todo encerramento do destino, na página. Deixa eu achar a página aqui. 285, antepenúltimo parágrafo. Os dois últimos. Aliás, os 3 últimos, né? O terceiro anterior aqui. Porque fala da biblioterapia, que é quando ele faz esse link, né? Quando ele faz essa ponte com a biblioterapia. Então, fala, procurando sair de todo encerramento do destino, de todo quadro pré-fabricado da interpretação do mundo e dos homens, e de todas as garras da passividade. Então, essa coisa que a Cris fala de transgressor, né? De ser transgressor, é bem assim, interessante como que revela, né? Como que o ser humano é muito capaz disso. Só que a gente encontra arrancar essas correntes no último parágrafo que aprisionam os seres na repetição mortífera de uma história já escrita. Então, isso aí nos dá a possibilidade de reinventar, como a Cláudia fez, como a Val está fazendo, como a gente está procurando outros canais. Porque se a gente fosse se submeter a tudo que manda na sociedade e achar que você não pode fazer diferente, ser diferente, aí você vai ser essa marionete, como diz aqui, um tratado sobre as marionetes nas mãos do destino. Se você não criar seu próprio movimento, e esse movimento ele é muito interditado, é isso que eu queria dizer, porque para mim foi muito interditado. Não sei se é por causa da geração que eu fui, ou se a geração agora está mais interditada ainda, porque eles não estão recebendo esse alimento, estão precisando desse alimento de criatividade, de confiança nas coisas, na vida, nas belezuras, como dizia o nosso Francisco Gregório, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa romper com isso tudo, sair desse casulo aí, para poder ir além, respirar e fazer com que as pessoas que estão também conosco, próximas a nós, construam junto com a gente esse sair das garras. Porque a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente acha que não está certo, a gente tem essa coisa de pai e mãe, que o peso que põe sobre a gente, enfim, e nós sobre eles também, né? Sobre a ascendência e a descendência. Então, a gente tem a liberdade disso tudo, realmente se desmontar. Realmente é não ter que ter cara de nada, é perder mesmo as personas. Sim, quero só aproveitar essa tua fala, você me fez lembrar de um autor que se apresentou lá na Flip e que eu odiei e amei ao mesmo tempo, é o Benjamin Labatut. Ele foi bem polêmico, porque está lá no YouTube gravado, né? Ele falou que a literatura não era importante. Imagina, uma festa literária falando, né? Que a gente tinha que ter no máximo 10 livros, porque a gente fica só falando o que os outros falaram. Imagina eu escutando isso. Ai, meu Deus, eu me contorcia. Mas ele falou o seguinte, que a gente tem que criar espaço de silêncio, sabe? Que a gente tem que não só ficar repetindo o que os outros falam, mas a gente tem que encontrar a nossa própria voz, né?
E é verdade, assim, às vezes a gente se sente intoxicado de tanto texto, de tanto livro, isso a gente não consegue pensar. Então, olha, depois que eu fiquei com ódio e amor a esse homem, eu estou escolhendo muito o que eu vou ler, sabe? Eu não quero ficar intoxicada, eu não quero. Eu quero ter espaço para pensar por mim mesma, né? Por isso que eu acredito, sinceramente, há já muitos anos, que a escrita ela é a culminação do processo da biblioterapia, porque a gente se alimenta dessas narrativas até para poder sair desse trilho da história que nos foi imposta, né? Que nos é exigida. Sim, mas tem um momento que a gente tem que assumir a nossa autoria, sabe? E é só escrevendo que a gente vai buscando as nossas ideias, buscando isso que borbulha, e a gente vai organizando o pensamento. Então, tem que criar espaço, né? Fala, Yara. Eu levanto a mão para falar uma coisa, aí eu vou ouvindo. A gente sabe. Porque é gozado, né? Nunca houve tanta liberdade para as pessoas como no momento de hoje. Porque antes era uma geração vertical, né? Você sempre recebia ordens, os empregos eram verticais, Casamento. escala que você ia subir, casamento que era escolhido, tudo assim. Hoje é aquela geração horizontal, em rede, né? O mundo globalizado, tal. Então, você tem tantas opções, mas, ao mesmo tempo, o homem está perdido, né? Assim, e ele está buscando alguma coisa no que se agarrar. Aí que é perigoso, né? E aí que a biblioterapia, né? Quem puder ter acesso a tudo isso, ajuda a ter novos começos, né? Que nem antes era, como o próprio Alckmin. Eu sempre falo o nome dele errado, viu? Acho que é o Acnan, se eu não me engano. Alckmin. Ai, meu Deus, eu falo sempre errado. Que ele fala que tinha a falha falada, agora fala falante, né? Isso. Você não tem que fechar a boca, você tem que se colocar, você tem que ter a tua história, né? E interessante, quando ainda no começo, eu não sei se você comentou, eu também estou um pouco atrasada, né? Que eu acho importante quando ele fala da metáfora, da necessidade para os pais oferecer lugar para as crianças, logo no começo, na primeira página, início da 280, porque a metáfora é uma coisa importante, né? Você oferecer à criança a força de transformar o seu destino através da história, porque a história você começa a ler, vai ter as variações, a imaginação do leitor, tudo. E depois aquela trajetória inicial que você começou no livro, você modifica, né? Você vai se modificando. Tanto é que as crianças, quando ouvem as historinhas, né, os próprios contos de fadas, primeiro ela ouve, né? Fica meio assim, tudo. Depois já começa a ter as preferidas, né? Primeiro ela se identifica com o personagem, às vezes depois já vai com outro. Então, o livro ajuda muito essa trajetória, né? A modificar essa trajetória. Sim, Yara, exatamente. E aí... Eu acho a metáfora muito importante. Né? Sim. Então, esse mesmo Benjamin Labatut, depois ele falou que a literatura é importante, sim, que esses 10 livros, né, que seriam os que você teria que ter, eles têm que ser aqueles livros que... Ele fala assim, a influência é fundamental, porque o que seria de mim se eu não tivesse a forte influência de alguns livros que eu li? Mas então é isso que ele está querendo dizer. Se fosse pegar aquela frase do Manuel de Barros, as coisas me ampliaram para menos, quais os 10 livros que você ficaria? Então, esse é o próprio exemplo meu, né? Quando eu comecei essa história, para mim, né, não tinha referência. Eu botei lá no Google Biblioterapia, eu vi esse livro, comprei, não tinha feito curso, ninguém me indicou, não tinha grupo de estudo, não tinha nada disso, né? Tinha Clarice Caldin, mas não era uma época que não tinha nada online, eu não tinha condição, porque eu tinha 2 filhos, etc. e tal. Eu não tinha como ir para o Sul. Eu comprei esse livro, fiquei
chapada depois que eu li isso, né? E eu li não sei quantas mil vezes esse livro, e a cada vez que eu leio, acabei de dizer para vocês, eu enxergo uma coisa diferente. Então, esse Benjamin Labatut falou a mesma coisa, ele deu até lá a referência do livro, que é o livro da vida dele, que toda hora que ele lê, ele descobre coisas diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que ele está certo, ele não está errado, não. Eu acho que a gente desperdiça muito tempo com o que não interessa e perde a nossa história, sabe? Perde o nosso destino, a gente fica intoxicado com isso tudo. Então, no Mulheres que Correm com os Lobos, fala que a mãe da alma é a intuição. Então, o que é que a gente faz que aumenta aquela vozinha que vai assoprando os passos que a gente tem que dar no nosso caminho? Não sei vocês, mas para mim é ficar quieta assim no meio da natureza, é contemplar a natureza, ficar em silêncio. Isso amplia. Se eu acordar bem cedinho, quando todo mundo está dormindo, eu vou escrever alguma coisa que eu não sei nem o que é. Isso ativa em mim essa voz interior, sabe? Então, isso é escrever a sua história também, né? Talvez, estou aqui devaneando também. Diga, Val. Ainda está com o microfone desligado. Ih, não está te obedecendo. Eu que perdi onde ele estava. Pronto. Então, ao longo das nossas conversas lá, e também aí comigo, né, fazendo o link, fazendo a inferência com os outros estudos e leituras que eu tinha feito, vi que a questão de mudar o destino e mudar essa questão da história e conta o destino vai um pouquinho da questão da gente trabalhar nossas narrativas mesmo, né? Construir as nossas narrativas, porque cada um tem um jeito de lidar com essa questão do destino, vamos dizer assim, e do que a família traz, as pessoas trazem, e com isso você construir a sua vida, né, pessoal. Uhum. E, para mim, ficou muito forte essa questão da identidade narrativa. E aí, as últimas duas frases dos 2 capítulos são bem importantes. Vou dar uma lidinha e depois eu vou entrar rapidinho, a gente já está fechando, né? Tem assim, no último parágrafo, né, do primeiro capítulo da Quem Talento, assim, o núcleo do ser é a abertura às possibilidades de uma fala subjetiva. Uma fala de peso que poderá escrever o seu autor em uma história, sua história. E aí, aqui na História Contra o Destino, o último fala. A gente pegou a manha do Aquinan, quando a gente vê o último, vamos no último parágrafo que ele fala, a gente vai entender tudo que ele quis falar, né? Ele, né? Vai no delírio, a gente vai indo, e no final ele fecha aqui, né? A biblioterapia fundada na hermenêutica realiza a abertura e a possibilidade de arrancar as correntes que aprisionam os seres na repetição mortífera de uma história já escrita. Então, para mim, conclusão de tudo, a gente pode se modificar a nosso destino através de romper com algumas questões cristalizadas e através da narrativa. E eu peguei aqui que eu me lembrei do nosso estudo do Paul Ricoeur, né, da construção de identidade narrativa, e só vou ler um trechinho pequeno daquele estudo que a gente fez, que ele fala assim: para quais tendem a... Peraí, 266. Para quais tendem as filosofias da vida? Na realidade, não é nada disso. Para dar sentido ao conceito de história de uma vida, não estamos desprovidos de todo e qualquer instrumento linguístico de análise. A dimensão linguageira proporcional à dimensão temporal da vida é a narrativa. Se é difícil falar diretamente a história de uma vida, é possível, em contrapartida, falar sobre isso indiretamente com o apoio de uma poética da narrativa.
Então, daqui eu acho que entra a questão da biblioterapia, das histórias, do escrever. Se a gente não consegue ir por um caminho, a gente consegue falar por outro. E eu quero ressaltar, Val, pegando o que você falou, entrelaçando com o que a Maria Luísa falou, que está nessa obra de cabo a rabo é a hermenêutica, é essa liberdade de você interpretar de várias maneiras. Então, o Aknan, ele vai falar muito que essa construção da sua fala falante, né, da sua subjetividade, ela vai passar também pela oralidade, né? Então, existe algum fenômeno que se inicia a partir da oralidade. Então, a gente pega a leitura como estímulo, é o que a gente está fazendo aqui, e traz para a discussão. Isso ganha uma autonomia. Quem estuda mito, quem estuda rito, explica isso também, né? Então, é algo que ganha um ar de surpresa. A gente muitas vezes se surpreende com o que fala. Parece que a gente é capturado por outras forças, né? E isso vai ajudando a... Tem aquele poema do Tiago de Mello, As Ensinanças da Dúvida. Vou dizer esse poema porque eu acho que ele é pertinente com isso tudo que a gente está falando. Tive um chão, mas já faz tempo, todo cheio de certezas, tão duras como lajedos. Hoje, o tempo que eu fez tem um caminho de barro umedecido de dúvidas. E nele, devagar eu vou, me cresce firme a certeza que vale a pena o amor. Eu já não lembro também do autor, mas uma vez eu fui numa exposição que tinha uma plaquinha assim: minhas certezas foram promovidas a dúvidas. A Lígia Bojunga, hoje mesmo uma paciente levou a bolsa amarela e ela me trouxe hoje. Aí eu perguntei, e aí, o que você achou do livro? O que te chamou a atenção? Ela falou assim, o pensamento costurado. Eu me dei conta dos meus pensamentos costurados e dos pensamentos costurados das pessoas que me cercam. Gente, olha que exemplo maravilhoso desse capítulo. Olha como uma literatura, através da metáfora, né? Porque aquela bolsa cheia é a nossa cabeça cheia, nossos desejos. A gente não tem espaço para dar vazão a todo esse vulcão que borbulha dos nossos desejos, dos nossos sonhos, nosso anseio de liberdade, não é? Estou falando muito. Deixa eu escutar a Dani, depois queria escutar a Marcela, que não falou nada, Michele. Fale, Dani. Não, é rapidinho. Sobre esse menino da Flip, esqueci o nome dele, Bruno, né? O Benjamin Labatut? Benjamin Labatut. Eu entendi, eu achei interessante isso que ele falou, mas não me preocuparia muito, não, porque eu fiquei pensando assim, se a gente ficasse intoxicado de literatura, estava bom. Pior é hoje a gente estar intoxicado de um monte de coisa que não serve para nada. Nas redes sociais, um monte de comentário. É verdade. N grupos de WhatsApp, todo mundo falando um monte de coisa. O tempo que você perde lendo um grupo de WhatsApp que você fica um dia sem ler, de repente tem 500 mensagens. Enfim, faz parte, né? A gente está tendo que lidar com isso, mas assim... E isso, para mim, eu acho muito mais intoxicante do que a própria literatura, né? Mas eu entendo o ponto dele. Eu acho que, assim, às vezes essas pessoas, né, os artistas, os escritores, eles se valem de uma metáfora, assim, muito chocante para você ficar, uau, como assim? Mas faz pensar, né? Faz pensar nessa questão da quantidade, né? Faz pensar. Muito bom. Muito bem Obrigada. colocado. Obrigada, Dani. E, Val, você falou que estava no finalzinho, mas a gente tem meia hora ainda, né? A gente vai acabar. Não sei porque eu achei que era até 7 horas. 19h30. Então, diga lá, Marcela, você quer dizer alguma coisa?
Vou comentar alguma coisa agora. Assim, eu, de uma certa maneira, eu entendi um pouco quando a Val falou sobre o tempo que ela comentou, né, que ela levou com o grupo dela, né, para adensar as reflexões e as dúvidas e entrar nas camadas desses 2 capítulos, porque assim foi exatamente o que eu senti, né? Eu entrei em contato com esses 2 capítulos não tem muitos dias, né, para o nosso encontro de hoje. E eu saio do nosso encontro de hoje com vontade de reler mais uma vez, aliás, mais de algumas vezes, né? Porque assim eu sigo com algumas interrogações. Eu acho que isso é bom, né? Acho que o nosso encontro também é para fomentar isso, né? Não é para fomentar, como você mesmo acabou de falar, certezas e sim dúvidas, mas é assim que eu saio. E uma reflexão que veio para mim e diz respeito à minha história, que eu vou compartilhar com vocês. É a questão desse peso dessa história, que eu ainda quero aprofundar o entendimento desse peso, embora eu tenha compreendido algumas falas de vocês, a tentativa de chegar a uma compreensão desse sentido do peso da história, mas para mim foi um sentido muito negativo, como fardo mesmo, e eu fiz uma conexão com uma lacuna de história que pode acontecer na vida de uma pessoa, quando a pessoa não tem essa noção da própria história. E aí eu fiquei me perguntando, porque isso afeta, sem dúvida alguém, né, quando a pessoa não tem uma noção clara da sua história, né, da sua ancestralidade, ou tem, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passo por isso. Eu não tenho muita noção da minha infância, eu tenho a minha história, ela tem um ponto de partida que não é na primeira infância. E aí eu fiquei pensando nessa questão do peso da história, quando uma pessoa, como é que ela vai se desvencilhar dessa história se ela não tem noção da própria história? Se, no meu caso, eu tenho uma história, perfeito, mas vou contar um dado importante. Eu sou adotiva. Então, quando a pessoa não tem uma noção da própria história, ou pelo menos uma parte dela não dá para reconhecer, não dá para saber, né, para ter um mínimo de noção, como fazer essa passagem que a gente está conversando aqui, né? Eu estou trazendo uma coisa muito minha, mas assim, na biblioterapia, eu sei que é o caminho, a gente ir entrando em contato. A questão da intuição, Cris, que você falou, né? Que às vezes a gente não tem certeza, sim. Ok, então vamos por essas possibilidades. Então, eu tenho essa dificuldade, talvez tenha a ver com isso, com alguma questão que aconteceu e eu não tenho essa clareza, mas é um tatear que talvez não possibilite a uma pessoa que esteja envolvida num processo de biblioterapia, ela fazer essa passagem, transpor isso e construir a própria história. Eu não estou falando de mim agora eu estou falando de lidar com pessoas que não têm clareza da própria história. Se isso é um fator impeditivo, eu queria compartilhar isso com vocês, é uma dúvida que é talvez uma coisa muito complexa, que a gente não consegue esgotar em poucos minutos, mas alguma pista, algum sinal, quem sabe, vocês teriam para comentar por meio da biblioterapia? Em primeiro lugar, eu te agradeço assim, a confiança, né, de partilhar a sua história com a gente. E ouvindo você, eu lembrei de uma exposição que eu fui aqui no Centro de Artes UF, que eram de pessoas que os ancestrais foram essas pessoas escravizadas, né? Africanos trazidos à força. Então, era uma exposição, já não lembro o nome do artista, era uma câmara escura, você entrava no escuro, porque é um entrar no escuro, né? Você não sabe da história, você não sabe, você muitas vezes não tem notícia, né? De quem eram os pais, de quem eram os avós, não tem acesso à sua ancestralidade. Então, eles fizeram uma coisa meio que inventaram uma ancestralidade.
através da arte, né? Então, isso também é uma fala muito forte do Mia Couto, né? A história que contam, ela tem que perspectiva, né? Se ela fosse contada pela onça, se ela fosse contada pela mulher, ela seria absolutamente diferente. E aí é todo esse movimento que a gente está vendo agora, né? As margens estão todas indo para o palco, né? O que é lindo. Então, mas o Mia Couto, ele fala muito, né? Que se a gente não tem acesso aos dados, às informações, a gente pode inventar. É uma saída, né? A arte é ótima para preencher essas lacunas, para transmutar essas histórias de alguma maneira. Mas, Marcela, também, muitas vezes, na constelação, o campo pode revelar, né? Apesar de você não conhecer, você não ter tido acesso, você teve, né, um pai e uma mãe. Então, a constelação ela atua numa dimensão que, através de representantes, né, alguém que vai representar o seu pai biológico e a sua mãe biológica, coloca no campo, porque o bonito da constelação é isso, ninguém sabe o que vai acontecer, nem quem é o cliente na história, nem quem são os representantes, nem quem está no papel do constelador. É como o Bert Hellinger falava, é o campo que revela, você abre um espaço para olhar para aquelas energias, o que é estar constelado? Está acumulado, sabe? Então, se está acumulado, se você cria uma condição para que aquelas coisas se expressem, elas chegam, é impressionante, né? A Andréa tem participado, eu não sei se você já participou, se não, eu Não, sugiro... nunca participei, nunca participei. Eu sugiro, vou te dar aí uma recomendação, a minha professora está sempre fazendo pelo Rio, as constelações dela são fortíssimas, eu adoro participar, porque a gente aprende muito. Você assiste dos outros e tem sempre um pedaço da nossa história na história do outro. É incrível, e a nossa alma aprende instantâneo, sabe? Então, muitas vezes, só de assistir, a gente é constelado também. As coisas ganham um outro olhar, sabe? Então, constelações envolvendo pessoas adotadas são sempre fortíssimas. Eu sugiro que você assista só para você... Não só dessa temática, né? Assiste, sim, o que estiver acontecendo e para você sentir, mas se você se fortalecer, se sentir o chamado, faça. Pode ser um salto quântico, assim, sabe? Muito obrigada. E é bonito isso, né? Porque, de uma certa forma, são as histórias aí vivas, né? E é a sua história, são as suas raízes. Se conectar com isso vai te dar uma força imensa de ter as coragens que cada um precisa para criar a sua própria história, né? Gratidão. Gratidão pela escuta sensível de sua, Cris, de todo mundo. Que bom, que bom. Cris, eu queria, engraçado, compartilhar uma história minha, que é o oposto da Marcela. Na realidade, eu sou a quarta filha, porque o primeiro era um filho de coração, que é o meu sobrinho, que minha mãe pegou na maternidade, porque ela achou que não ia engravidar, e aí pegou um sobrinho, praticamente recém-nascido. E teve meu irmão, minha irmã, e depois eu, e uma irmã que faleceu. Mas a minha mãe insistia, durante quase toda a minha infância, em dizer que eu era uma filha adotiva. Ela tinha me pego e falava na lata do lixo ainda, né? E eu ficava com aquilo, eu demorei... E eu era muito diferente dos meus irmãos, em termos físicos, assim, se fosse fazer um comparativo, meus dois irmãos de sangue mais velho. O cabelo deles era cacheado, bem crespo, a cor deles era mais escurinha, eu era mais clarinha. E aí eu tive que construir isso sozinha por a minha infância, assim, porque ela falava, não sei por que isso.
E algumas vezes ela dizia que não queria, não queria te ter, não, ia te tirar mesmo. Mas era tudo muito, parecia muito na brincadeira. Eu hoje, relembrando, enquanto adulto, eu lembro que era uma coisa meio que ela falava rindo, mas que para mim, enquanto criança, era terrível. E eu tive que, ao longo de muito tempo, ir vendo assim, como se fosse isso, eu construindo a minha história, que eu sabia. Algum me dizer que eu não era. Eu falei, não, mas eu não era. Eu era parecida com a minha irmã mais nova, que faleceu. Eu era parecida, eu sei quem. Até um dia que eu olhei para uma foto do meu pai, assim, eu falei, mas acho que eu pareço com meu pai. Eu achava que, que horror. Meus irmãos apareciam com minha mãe. Enfim. E foi só depois de uns... Acho que eu tinha 7 ou 8 anos, que eu vi o sinal do meu pai, que eu tenho até hoje, que é um sinalzinho aqui branquinho. Olha. E aí eu vi o sinal do meu pai, eu vi o meu sinal, eu tenho na perna também. Falei, gente, eu não sou adotada. E aí, toda vez que a minha mãe falava que eu era... Tem um carimbo aqui na pele. Gente, então não é interessante, estranho, assim, eu tive que construir uma filiação sem ser adotiva. E é muito louco, né? Só que isso eu meio que carrego até hoje, assim, em N coisas, assim. Tento entender por que minha mãe fazia isso, assim. Mas, o meu avô também falava brincando que eu não era filha do meu pai e da minha mãe, que eu era uma índia no meio do mato que eles me pegaram. Índia no meio do mato, hoje eu fico querendo ir para o mato fazer fogueira, né? Vai ver, ele estava certo. Yara, você está com a mão levantada, diga lá. Eu não sei se ela deu uma saidinha. Acho que ela saiu. Sim. Oi. Eu queria falar... Yara. Peraí, que a Yara voltou. Não, é que eu ia procurar um livro, mas depois... É que meu armário de livro é uma coisa, sabe? Eu arrumo e está sempre uma confusão. A gente tira um porque eu ia indicar para a Val. Então, depois eu passo no grupo. É um livro tão interessante de uma menina que ela também teve essa mesma... Não igual, lógico, mas alguma coisa parecida com o que ela estava contando. E eu corri lá para pegar, mas eu não localizei. Eu vou localizar depois, passo para a Cris. A Cris, se quiser passar para o grupo, passo para a Val. Tá bom. Eu dei essa saidinha. Tá bom, obrigada. E aí, só completando a questão da Márcia, que a Márcia falou, a questão dela, né? Não, é Marcela, isso. Em relação à questão de construir história, realmente a gente que é da raça negra tem essa grande lacuna, né? Parte de apagamento. A gente conhece a história até uma certa parte também, né? A gente não consegue saber o resto, perguntar qual é, né? Todo mundo responde isso muito facilmente, né? Você é descendente de quem? Espanhol, português, italiano. A gente não consegue dizer, realmente não consegue. Lógico, até uma certa parte eu consigo, mas de uma parte para lá eu não consigo mais, a gente não consegue. Então, a gente vai buscando pistas, é isso, a gente vai... Hoje em dia, eu que estou mais com essa consciência mesmo, né? Que antigamente acho que também eu me bloqueava. Eu fico vendo, eu pareço com qual etnia, assim, angolana, senegalesa. E estou até querendo fazer o teste, né, de DNA. Faz o DNA, dá certo. Pois é. Porque a gente... Dá certo, sim. Oi, Yara, fala. Dá certo o teste de DNA. Eu fiz o teste, olha, eu fiz a brincadeira lá no Delboni, cheguei a fazer, por exemplo, essa questão de etnia, deu 85%, não respondi nenhum questionário, deu 85% de italiano, e é verdade. Um tantinho de francês e um pouquinho de cada, os outros foi uns tantinhos, né? Mas realmente tem da minha descendência, dá certo o teste de DNA. Legal. E eles estão cobrando preço assim, acessível agora. Aí eu não lembro o nome, se é Genera ou grupo, e ainda eu paguei no Delboni, depois fui ver na internet, é mais barato. Então, isso, né? Não, e aí, então é isso, assim, a gente, essa questão de a gente contar a nossa história, às vezes ficam muitas lacunas mesmo, né? A gente tem que ir construindo ela aos pouquinhos. E aí eu optei também, porque eu não falava sobre isso, né? A biblioterapia me fez
me abrir para isso, saber que eu preciso falar sobre isso, eu preciso buscar através do outro, da narrativa dos outros, pessoas que pesquisam, ou das pessoas que já estão buscando isso, também construir a minha, né? Então, é importante mesmo. Tem uma coisa que eu ia falar, é que eu cortei por causa do livro que eu queria pegar, depois eu vou achar o livro para passar para vocês. É a questão na página 284 e a 285, fala de uma maneira geral, porque ele fala muito dessa questão da história, né? Porque o problema da história não foi resolvido, né? A história está sendo construída, a história é para ser problematizada, ela não é para ser fechada, né? Dizer assim, não, tá, resolvi esse problema, ponto final. Não tem ponto final. É uma coisa que vai sendo construída. E fala da sua própria história, de transformar o destino da história. Aí, ele fala aqui na outra página, continuando na 285, eu estou pegando só os pontos, né? A biblioterapia procura, pela leitura, pelo comentário e pela tradução, essencialmente permitir ao homem escapar de um fechamento do destino. Então, ele continua falando que na página 284, ele fala dessa história que ela não é fechada, ela é para ser problematizada, ela vai ser questionada, tudo. E aqui, então, diz que a biblioterapia ela ajuda a não ter esse fechamento do destino. Ainda tem alguns parágrafos que falam sobre isso, e completando lá embaixo, que eu acho muito interessante, no penúltimo parágrafo, quando ele fala da dialética incessante do escrito e do oral, dinamismo dos significados que abre para o dinamismo do tempo e da história. Eu acho que a vida é uma constante dialética, né? A Cris mesmo falou que para ela, com excesso de leitura, de coisa, tudo que é escrita ajuda, né? Então, acho que entra aí a antítese, a síntese e a tese, depois de você chegar aí assim por diante, né? A dialética é movimento. Sim, exatamente. A Maria Luísa ia falar? Sobre a biblioterapia, na mesma palavra que a Yara estava comentando, procura pela leitura, pelo comentário e pela tradução. Sim. Então, isso é muito importante, que como a Marcele colocou a questão daquele que não tem história, o que não tem o verbo, o que não tem a oportunidade de se colocar, ou o jeito, ou a palavra, ou a linguagem, ou mesmo uma história que está diluída, está dispersa em algum lugar. Eu acho que a gente está num lugar assim, bastante privilegiado de nós estarmos juntas e podermos trocar essas reflexões, essas buscas, essas verdades, ou buscas de coisas que... Como é que você falou? Quanto menos verdade eu sei, mais eu tenho, né? Então, assim, eu entendi esse texto, no começo eu falei, gente, não estou entendendo nada disso. E agora fez um clarão na minha cabeça tão grande. Eu acho que é responsabilidade nossa também da gente estar dividindo isso com as pessoas, com essas pessoas. E aí eu lembrei de um texto de Marina Colasanti, que conta a história de uma mulher que o rosto dela sumiu no espelho. Então, a gente pode, sim, configurar, a gente pode se configurar e dar passagem aos outros, né? Que cada um seja o que for, seja o que quiser, construa essa história. E fala uma coisa muito importante, que a Yara pulou esse pedaço, mas ela falou tudo. Mas ela falou assim, que se você... Ela não falou as 3 palavrinhas que eu vou completar a ideia dela. Dessubjetivação, desresponsabilização e desumanização. Então, fala que quando você transforma o destino em história, seja numa história de tradição oral, seja numa história de vida, como a Val nos contou, a Marcela nos contou, e tantas nos contam pelas esquinas, entendeu? Então, esse empreendimento da biblioterapia, de dar essa vida, de vitalizar, de configurar, de simbolizar, que é um simbolismo que torna o ser mais feliz, mais solto, mais pesado, mais leve, com a história própria, com essa autoria. É isso que eu queria contribuir. Maravilha. Antes de passar para a Andréia, deixa eu só ler mais um trechinho da Alma e Moral, tem a ver até com o que você acabou de dizer. Quantas pessoas poderíamos ter tirado para dançar na vida e não o fizemos por ofertar sacrifícios ao nada? Eita! Olha, sacrifícios ao nada. Diz assim, ó, o Rabi, não sei o que aqui,
alerta para o cuidado que se deve ter com abstinências e privações, pois, muito mais que demonstrar respeito à vida, elas cultuam deuses menores. Gente, é só paulada esse livro. Uma paulada que empurra a gente para frente. Fala, Andréia. Eu só queria falar a frase que eu falo que está me perseguindo do Guimarães Rosa, né? Só Opa! sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Essa frase está me perseguindo. E hoje ficou bem claro aqui, nesse encontro, que essa frase é perfeita. Que bom! Então, vamos escutar a Yara. Depois também quero trazer uma última frasezinha desse texto. Não, só quero mostrar o livro que eu falei, A Menina que Nasceu Sem Cor. É um livro de Mídria. Olha, que contém uma menina, filha de um pai negro como o céu estrelado, de uma noite de verão, e de uma mãe branca como a lua cheia. Mídria não sabia, por isso sempre se sentiu uma menina sem cor. Pesquisando suas origens, porém ela percorreu um longo caminho para enfim entender quem é. Você sabe, Val, que essa intervenção da Yara me fez lembrar que tem um livro, eu acho que é da Sônia Rosa, tem um livro que fala sobre essa questão de quem não teve acesso às origens. É uma busca pelas origens. Eu vou tentar descobrir. Eu tenho esse livro. Ah, tá vendo? É muito livro. Eu também tenho interesse em conhecer, tá, Cris? Tá, eu vou procurar aqui. O legal é que quando eu estou procurando, eu acho coisa que eu não estava procurando. Aqui, para a gente fechar, gente, a gente está aí, né? Quase véspera de Natal. Logo na primeira página, na 279, eu achei belíssima essa coisa de que tem uma relação explícita entre o livro e a cura. E o livro é trazido pelo anjo Rafael. E aí tem uma expressão que eu acho que a gente tem que escrever na parede. A transmissão é a chave da cura. É o que a gente faz. Não é? Então, a gente vai nessa cuidadoria, escolhendo essas preciosidades e vai transmitindo, né? Vai ganhando vida, vai trazendo para a oralidade, para essa hermenêutica, para essa liberdade de cada um ter uma leitura e de assim ir revolvendo, né? Essa terra para ela ficar fértil. Então, gente, vamos tirar nossa foto? Michele vai desse jeito aí. Se for, tá tudo bem, porque parece que você está online. Já foi. 1, 2, 3 e... É que agora eu tô Tcharam! 1, 2, 3 e... Pronto, gente. Então, Feliz Natal, feliz Jogo do Brasil, feliz Ano Novo. E a gente se vê em fevereiro, dando notícias lá pelo grupo, tá bom? Cris, posso acabar com a última frasezinha do Aquinan sobre... Acho que vai fechar um pouquinho. Sobre isso. Restos de lembranças, sonhos, leituras, retratos, acontecimentos são agrupados para fazer uma história. Minha história. É lá da página 106 que fala da identidade narrativa. Também é maravilhoso. Maravilha. E é isso, né? Esse livro aí, sinceramente, é maravilhoso em todos os sentidos. E cabe lembrar isso, né? Que quando a gente forma redes, a gente potencializa que cada uma tenha a coragem de criar a sua história. Isso é que é bonito. Verdade. Né? Então, beleza, mulheres. Muito obrigada. Obrigada pelo comparecimento, pela troca. Foi maravilhoso. Gratidão. Bom Natal para todas. Feliz Natal. Bom Natal. Obrigada. Tchau, gente. Muitas leituras. Tchau, Feliz Não Natal, exagerem nos livros, hein? Obrigada. Um beijo.